livro do profeta Joel, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso número 27. Joel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 27. A palavra de Deus diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra e por estarmos juntos esta manhã em tua casa. Nosso objetivo é prestar culto ao Senhor, e que esse culto seja agradável a ti, Pai. Então, por isso, Pai, entregamos a nossa vida ao Senhor, querendo agora receber tão somente a tua palavra, a tua direção, que é aquilo que precisamos para viver nesse mundo de acordo com a tua vontade. Vem falar ao nosso coração, vem corrigir os rumos da nossa vida, Pai. Que a tua palavra, o nosso verdadeiro alimento, possa também nos ser direção, lâmpada para o nosso caminho, Pai. Que o Senhor possa ministrar a cada um de nós, usando a minha vida por graça e misericórdia, com o poder do teu Espírito, Pai, para que a tua palavra quebre barreiras e chegue a todos nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, aqui estamos diante de uma profecia de Joel, que foi trazida ao povo de Israel numa época em que a situação não era nada boa. Joel profetizou a Judá, e nesse contexto em que ele falava, a situação daquele povo não era boa, como não foi boa durante muitas épocas da história. Israel viveu vários altos e baixos, momentos em que estavam perto de Deus e momentos em que se afastavam de Deus, apesar de serem o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Nós hoje, como igreja, somos também parte desse povo, porque fomos, segundo a Bíblia, enxertados nesta videira. Então também podemos ser considerados povo de Deus.
Mas muitas vezes também a igreja tem momentos de altos e baixos. Pessoas cristãs enfrentam momentos em que às vezes estão bem, às vezes estão ruins. E não deveria ser assim, porque esta não é a vontade do Senhor. A situação do povo de Deus no contexto da profecia de Joel não era nada boa nesse momento. Havia uma grande seca que estava atacando toda a nação, e como falamos aqui na quinta-feira, a seca traz fome, porque não há produção de alimentos, então a consequência é a escassez. Para piorar a seca, também no mesmo contexto de Joel, uma grande praga de gafanhotos, como nunca se havia visto antes, estava destruindo tudo pela frente. Então, a falta de água não permitia que a plantação vingasse. E a plantação que estava boa, o gafanhoto vinha e comia. Esse é o momento histórico da profecia de Joel. E para culminar tudo isso, ainda havia uma ameaça de invasão, de um inimigo que viria do norte para destruir e para assolar o resto que ficara. Então, é um momento histórico muito complicado para a nação, e Deus levanta Joel para trazer uma mensagem vinda do Senhor, para tratar desses três problemas, da falta da água, do gafanhoto e da ameaça do inimigo que viria para destruir todas as coisas. Então, Joel, movido por Deus, profetiza ao povo, dizendo que muito daquilo que eles estavam vivendo naquele momento era culpa deles próprios. Então, é uma profecia que nós não gostamos de ouvir. A seca que estamos enfrentando, os gafanhotos que estão devorando tudo aquilo que temos, e o inimigo que nos ameaça matar todos os dias, isto é culpa dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados, e de nós termos nos voltado contra Deus. Em resumo, é isso que Joel está dizendo na sua profecia, são as palavras ditas pela direção de Deus. E nessa profecia, Joel, então, conclama o povo a um arrependimento, para que haja, então, uma solução para estes problemas. Um arrependimento para uma futura restauração prometida por Deus. Essa é a tônica da sua profecia, e nós lemos aqui uma parte dela. Talvez você pergunte, pastor, o que isso tem a ver com a gente? Como eu disse, nós hoje também somos povo de Deus. Nós temos este status adquiridos porque cremos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus e somos parte hoje do seu povo. E a gente vive situação parecida na igreja também. Quando eu digo igreja, eu não falo especificamente da nossa, mas de uma maneira geral da igreja ao redor do mundo. A igreja hoje tem enfrentado os mesmos problemas. Há uma seca que está atacando a igreja, produzindo uma aridez nos nossos corações. Há uma falta de palavra na maioria das igrejas que hoje nós vemos nesse mundo. Há muita diversão, há muita programação, mas há pouca ênfase na palavra de Deus. Então, o solo está árido, e de um solo árido a gente não pode esperar que nasça alguma coisa boa. Então, a igreja enfrenta também uma seca, onde as pessoas, muitas delas são membros, frequentam, mas estão com seus corações endurecidos. Porque a seca também chegou ao âmbito espiritual. Pessoas na igreja, mas com um coração seco, endurecido, e nós temos vivido esse tempo. Temos vivido o tempo também em que os gafanhotos estão nos atacando constantemente, devorado os nossos mantimentos. Nunca tantos tiveram tantos problemas também de ordem financeira nos dias atuais que nós vivemos, até, obviamente, por causa de pandemia, de tantas coisas que estão cercando o contexto atual do mundo inteiro. E aqui na igreja as coisas também não são diferentes. Pessoas têm sido atacadas por gafanhotos que têm levado os seus bens, os seus rendimentos, que têm tirado a paz e também o sossego nessa área financeira. E gafanhotos têm roubado também o alimento espiritual que nos tem sido servido. Como disse Jesus, as aves muitas vezes vêm e roubam a semente que foi semeada, quando ele disse isso na parábola do semeador. Então, há um alerta também nesse aspecto.
E há um inimigo também que está rondando a igreja. Esse inimigo não é atual, ele é antigo. Ele é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que sempre trabalha e depõe contra a igreja. E sempre é o acusador dos nossos irmãos, é aquele que quer se infiltrar no nosso meio. Mas também vivemos épocas em que a igreja nunca esteve tão ameaçada por invasões externas, como estava ameaçado aquele povo naquele contexto. Nós somos ameaçados diariamente pela invasão de conceitos mundanos no nosso meio, pela falta de fé das pessoas que às vezes estão junto conosco, das teologias e também das ideologias desse mundo que tentam invadir a igreja diariamente. Então, nunca tivemos um tempo em que a igreja esteve tão ameaçada de invasão. Então, nós somos atacados hoje, da mesma maneira que o povo de Deus era atacado na época de Joel. E talvez a reflexão que caiba nesse momento é saber se também a culpa não será nossa. Se a culpa, como era de Israel, dos seus problemas, será que hoje também nós não somos culpados e precisamos ouvir a mesma profecia para tomar uma atitude e mudarmos este quadro? Qual a palavra de Deus para a igreja num momento como esse? A mesma palavra que Joel trouxe ao povo de Israel naquele momento que eles estavam passando por todas essas coisas. E o que Joel diz, em primeiro lugar, está no versículo 12, que eu li com você e quero ler novamente. Ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A resposta e a solução parece ser a mesma. Convertei-vos com jejum e com choro. E é muito estranho a gente dizer isso a um povo que é de Deus. Joel está dizendo para o povo de Deus se converter. E eu ter que ler essa manhã esse mesmo texto dizendo à igreja, não somente a nossa, mas a todas que estão espalhadas nesse mundo, convertam-se. Algo que parece chocante, porque a gente pensa, ora, eu já me converti, eu já sou uma pessoa convertida, mas Deus está nos dizendo, convertei-vos com jejum e com choro. Já disse aqui algumas vezes que não acredito em conversão sem choro, porque ninguém entra para a igreja, como se diz por aí, né? Ninguém aceita Jesus, como também se diz por aí, por não ter outra opção, né? Vou fazer, vou entrar, vou começar. Não existe isso. Conversão inclui choro. Conversão inclui olhar para mim mesmo e enxergar a minha própria miséria. E quando isso acontece de verdade, a gente chora, não porque está emocionado, mas porque está entristecido pelo mal que causamos a Deus boa parte da nossa vida. E a palavra de Joel para o povo e para nós essa manhã é convertei-vos. Convertei-vos com jejum e com choro. No verso 13, ele ainda enfatiza, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Joel está, em outras palavras, dizendo, olha, converta-se de verdade e não de aparência. Naquela época as pessoas tinham a mania de rasgar as vestes, num ato exterior, para mostrar a sua tristeza ou a sua indignação. E aí, Joel diz, olha, isso muitas vezes pode ser alguma coisa apenas exterior. Você está mostrando para os outros que rasgou as suas vestes. Ele diz, não faça isso, rasgue o seu coração, aquilo que ninguém vê. Num ato interior de conversão genuína e verdadeira. É o momento de rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes. Então é o momento de não apenas fazer algo que parece, mas algo que realmente é. Então Joel está falando aqui de uma conversão de fato e não de aparência. E esse talvez seja um dos problemas da igreja atual. Muita gente parece crente, está na igreja, mas de fato talvez não seja.
Muitos são chamados, já disse Jesus, poucos escolhidos. Então, amados, é um momento de reflexão em que Deus diz para nós o que disse aquele povo: converta-se, mas converta-se de fato. E para quem é essa ordem? Ele diz no verso 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação e ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Em outras palavras, isso é para todo mundo. Ele fala aqui do velho, ele fala do novo, ele fala até da criança que mama. Ele está convocando uma conversão, uma mudança radical de atitude para todas as pessoas pertencentes àquele povo. Há um tempo de mudança para o qual Deus está nos chamando. E ele continua dizendo no verso 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos onde está o seu Deus. Também aos sacerdotes, aos ministros, aqueles que têm a liderança, Deus também está dizendo, devem chorar e orar pelo povo e pela restauração daquela nação, daquele povo. Esta, então, é uma ordem, uma atitude que envolve a todas as pessoas, todos aqueles que fazem parte do chamado povo de Deus. A palavra de Joel vem como a solução. O problema já estava constatado por todos eles: a seca, o gafanhoto e a ameaça. Mas agora Joel vem e diz: a atitude que Deus espera de vocês é conversão. A atitude que Deus espera de vocês é conversão verdadeira, não de aparência. É que todos sejam incluídos nesse projeto e que também os líderes sejam convocados a chorar e orar pelo povo e pela circunstância atual. Joel então traz esta palavra e ele então diz aqui como promessa de Deus aquilo que Deus fará apesar do quadro que era devastador. Então, amados, há uma coisa para a gente pensar. A situação é ruim e ela pode piorar, mas também há uma oportunidade. Há uma oportunidade para Deus agir e transformar toda maldição em bênção. E transformar tudo aquilo que é ruim numa coisa boa. Porque Deus tem esse poder. Só que isto está atrelado a uma mudança, não de Deus, mas uma mudança nossa. Porque Deus não muda, Deus é o mesmo. Não mudou e jamais mudará. Mas nós é que precisamos mudar e mudar para melhor. Nós temos que ter um projeto de vida cristã, de viver melhor a cada dia, de ser um melhor cristão a cada dia. Essa talvez seja a conversão diária que nos é necessária. Deus vai restaurar, é a promessa do Senhor. Mas há um se tudo isso acontecer antes. Se houver o jejum, o choro, se houver a conversão, se houver o envolvimento de todo o povo de Deus, Deus então promete: sim, vou restaurar. Olha a promessa, verso 18. Está escrito no verso 18 do Joel, capítulo 2. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e óleo, e deles sereis fartos. Não vos entregarei mais ao opróbrio, à vergonha entre as nações. Olha a promessa de Deus. Eu me converti, eu mudei, eu me transformei, eu melhorei. Deus, por sua parte, me abençoa. Deus, por sua parte, me dá aquilo que eu preciso. E ele diz: olha, você está aí com medo dessa seca, da escassez. Eu tenho muitas coisas para te dar. Eu tenho muita provisão para colocar diante de você. Você não vai passar vergonha, é a promessa de Deus. Mas por que a gente, às vezes, passa vergonha? Não é culpa de Deus. A culpa é nossa. A culpa é nossa, da nossa própria vergonha.
Mas Deus está dizendo, converta-se, mude a sua vida, e você verá se eu não sou o teu Deus, o Deus da tua provisão. Não sou aquele que vai te honrar ao invés de te envergonhar. Não sou aquele que vai te dar sustento mesmo quando tudo está seco e mesmo quando não chove. Não sou eu que faço milagres na tua vida, mas Ele está pedindo em contrapartida que eu me converta, que eu mude, que eu me transforme, que eu melhore. No verso 20 ele continua prometendo, mas o exército que vem do norte, olha, aquilo que vocês temem, eu vou removê-lo para longe de vocês. Vou lançá-los numa terra seca, deserta. Lançarei a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Deus está dizendo, esse inimigo que você teme, eu vou pegar esse inimigo e vou desbaratar, vou destruir. Você vai sentir o mau cheiro desse inimigo. Mas para quem é essa promessa? É para aquele que obedeceu. É para aquele que ouviu a profecia, aquele que ouviu o alerta e mudou. Para aquele que se converteu. Para aquele que mudou radicalmente o seu caminho, a sua vida. São para esses essas promessas. No verso 21 ele continua, não temais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Tudo aquilo que você teme, Deus diz, não precisa ter medo. Mas não está chovendo, não vai ter, não vai dar. As árvores não vão produzir, os frutos não vão brotar, a terra não vai produzir. Deus está dizendo, não tenha medo, porque tudo isso vai produzir, porque eu estou dizendo, eu vou restaurar. O quadro é ruim, a perspectiva é ruim, mas a promessa de Deus é que Ele vai cuidar. Mas eu, o que tenho que fazer? Tenho que me converter. O que eu tenho que fazer? Mudar o meu caminho, mudar a minha vida radicalmente. É disso que Deus está falando. Talvez a gente não precise considerar, no nosso caso, essa conversão como aquela que nos fez render nossa vida a Cristo. Mas encare essa conversão como o próprio sentido da palavra, uma mudança radical no sentido da sua vida. Estou indo para um lado, mas vou voltar para o outro lado, vou mudar, vou dar uma virada radical. Porque uma coisa é certa, o caminho que muitos de nós estão tomando é um caminho de morte. É um caminho sem volta, é um caminho que não vai levar a nada. Então, se esse caminho não for interrompido, é como alguém que caminha para o precipício. O que espera alguém que caminha para o precipício? A queda. Qual a consequência? A queda, a ruína. Então, antes de chegar na borda, eu preciso mudar o meu caminho, eu preciso dar uma guinada na minha vida. E aí não adianta a gente ficar reclamando da vida. Ah, mas está tudo ruim. Ah, mas o inimigo está entrando na igreja. Ah, mas eu estou com medo do meu sustento. Ah, eu tenho medo de faltar as coisas na minha casa. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Não adianta ficar nessa conversa, a gente tem que mudar de vida. A gente tem que olhar para nós mesmos e dizer, como é que está a minha relação com Deus? Como é que está a minha fé? Como é que está o meu compromisso com o Senhor? Como é que eu estou caminhando? Para onde eu estou indo? Eu estou indo para o precipício? O meu caminho é um caminho de vida, não de morte. Então, ao olhar para o caminho, eu preciso entender a necessidade de conversão, de mudar, de virar o jogo, de mudar a vida. É para isso que Deus levanta o profeta, para trazer a palavra que acorde a todos nós e diga, preciso fazer algo diferente. Porque se eu não fizer nada, nada vai mudar. E se eu continuar fazendo alguma coisa errada, também nada vai mudar, o destino é esse mesmo. Se eu quero mudar, eu preciso mudar a minha atitude. A vida não muda por acaso, irmãos. A vida muda com mudança de atitude. Você quer uma mudança na sua vida? Mude a forma de você viver. Não espere um governo, não espere uma sorte, não espere cair algo do céu. Mude a maneira de viver. É a única maneira de você mudar o curso da sua vida. Se a vida não tem dado certo, se as coisas não estão prosperando, se as coisas não estão dando certo, pensa um pouco, será que eu não estou fazendo algo de errado?
Será que eu não preciso dar uma guinada nisso e ir em outra direção? Eu tenho tentado a vida inteira assim e não acontece. Será que eu não estou meio teimoso? Será que eu não estou ficando neurótico, fazendo sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente? Isso é neurose. Olha, se eu quero resultado diferente, eu tenho que mudar a forma de fazer. Se eu quero bolo diferente, eu tenho que mudar a receita. Se eu repetir a mesma receita, os mesmos ingredientes, sai o mesmo bolo, irmãos. Então a gente precisa mudar a receita da vida. A gente precisa mudar a forma de agir, de pensar, de reagir às coisas. Eu quero mudança, porque senão eu vou ficar sentando, chorando e reclamando. Que é o que fazia aquele povo, reclamando da sorte, reclamando do gafanhoto, reclamando da seca, reclamando da ameaça do inimigo. Ah, a vida, o azar, está tudo ruim. Aí Deus diz para eles, olha, convertam-se. Convertam-se com jejum. Convertam-se com choro. Porque não é reclamando da vida que a vida vai mudar. A vida vai mudar quando você mudar a direção da sua vida. A vida vai mudar quando você mudar as suas atitudes. Maneira como você enxerga, a maneira como você faz. Aí as coisas vão começar a mudar. Aí eu vou livrar você dos inimigos que você teme. Eu vou livrar você da seca que você teme, da falta de mantimentos que você teme. Eu vou livrar você do gafanhoto. Veja, versículo 23, Deus dizendo assim, olha, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporânea serôdia. Essa promessa é maravilhosa, porque diz, olha, a chuva em justa medida. Quando chove pouco, é um problema. E quando chove muito, é um problema também. Então Deus diz assim, eu vou te dar na justa medida, nem muito, nem pouco. Mas aquilo que vai te fazer prosperar. Aquilo que te fará viver bem. A vida com Deus, a vida que eu entendo como vida próspera, é a vida que é bem vivida. Não necessariamente tem muito. E claro, obviamente não tem pouco. Mas tem o que é necessário. Como diz lá em Provérbios, Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Me dá o pão. Me dá o que é necessário. Me dá o pão de cada dia. Me dá o que é suficiente. É a chuva que vem na medida certa. Ela não falta para produzir seca e também não é excessiva para produzir destruição naquilo que eu faço, mas é algo que vai vir de acordo com a minha necessidade e sustento. E Deus diz, se alegre, as eiras se encherão de trigo, verso 24, os lagares transbordarão de vinho de óleo, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis, abundantemente vos fartareis e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco e meu povo jamais será envergonhado. Essa é a grande promessa. Meu povo jamais será envergonhado. Eu estou preocupado com o gafanhoto, com a destruição, com a seca. E Deus está dizendo, converta-se. Mude a sua vida, mude a sua maneira de enxergar, mude a sua maneira de agir. Pare de reclamar da vida, pare de se queixar, pare de ser alguém que só abre a boca para dizer que está tudo ruim, ó vida, ó azar. Para com isso. Mude a sua maneira de agir, você jamais será envergonhado, porque você é meu povo. Deus tem um compromisso com aquilo que é dele. Você é meu, então eu tenho um compromisso contigo. O gafanhoto não vai destruir, não. Você acha que vai faltar? Não vai faltar, não, porque eu vou te dar na medida certa. Sabe, nessa área também, quanto mais você reclama, mais falta na sua vida. Não sei se você teve essa experiência. Mas quanto mais você reclama que está difícil, quanto mais mesquinho você é, mais falta. Por isso que a Bíblia diz, tudo que você retém é pura perda. Tudo que você tenta guardar sai pelos dedos como uma areia que você não consegue conter. Então, tudo que você trata dessa forma, com mesquinharia, com contadinho, é pura perda. Porque você não está confiando em Deus, você está confiando em você. Mas quando você confia em Deus, Deus diz assim, olha, você nunca vai ser envergonhado. Nunca o justo vai passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque eu sou Deus da provisão.
Eu sou aquele que cuide de você. Talvez você não seja rico, mas miserável você não vai ser. Porque eu vou te dar o pão de cada dia. Eu vou te dar a chuva que virá na medida certa, para que você possa ser alguém em paz. A paz que vem de Deus é aquela que me garante: o meu povo jamais será envergonhado. E ele repete no verso 26, 27, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo, ele repete, jamais será envergonhado. Por que o povo jamais será envergonhado? Ele diz, porque eu vou estar no meio de vocês. Eu vou estar entre vocês. Amados, se Deus está conosco, a Bíblia diz, quem será contra nós? Se Deus está por nós, quem será contra nós? O meu povo jamais será envergonhado. A grande questão é, para a nossa reflexão hoje, eu sou o povo de Deus? Eu realmente me converti de verdade? Ou eu rasguei apenas as minhas vestes? Como é que está a minha vida? Eu costumo falar muitas vezes aqui à igreja de um versículo que eu amo muito, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí se parasse aí estava bom, mas diz que não. Diz que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Saber que tudo coopera é ótimo, mas eu preciso saber se eu amo a Deus. E se eu realmente fui chamado segundo um propósito dele. Ah, se isso é verdade, eu estou tranquilo. Não há nada que eu precise temer, não há nada que eu precise ter medo. Se eu creio em Deus e Ele está no meio de mim, no meio da minha casa, no meio da minha família, no meio da minha igreja, eu jamais serei envergonhado. Essa é a certeza, essa é a convicção. Se eu tenho confiança que eu estou com Deus e que Ele está comigo e que eu sou o povo de Deus, não tenho que temer. Eu posso enfrentar qualquer coisa, porque Deus é por mim. Quem será contra mim? Será o gafanhoto? Será a seca? Será o inimigo? Quem pode com aquele que está seguro nas mãos do Senhor? Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas estão aqui, nas minhas mãos. E ninguém pode tirá-las das minhas mãos. O que eu preciso saber é se eu sou uma ovelha de Jesus. Por isso a palavra para nossa reflexão é, convertei-vos com jejum e com choro. Mude a sua vida. Talvez você já seja convertido, mas ainda não experimentou a mudança de vida, a guinada que você precisa. A mudança de vida, de pensamento, de palavra, de atitude, de raciocínio. Talvez seja o dia de você hoje parar de reclamar da vida, parar de dizer que está tudo difícil e começar a agir de uma forma diferente. Para que você veja a transformação de Deus na sua vida. E para que todas essas promessas que a gente começou a ler aqui a partir do versículo 18, sejam promessas para mim e para você. Promessas que certamente vão se cumprir, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Que eu seja fiel também. Que você seja fiel também. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito, fale aos nossos corações. Na medida certa em que cada um de nós precisa que essa palavra chegue a todos nós, Pai. Que ela produza os frutos que o Senhor deseja na vida de cada um. Somos diferentes, somos pessoas diferentes, somos atingidos de maneira desproporcional por essa palavra. A uns talvez ela fale mais, a outros ela fale menos, mas a todos nós ela falou, eu creio. E que nós possamos identificar aonde eu preciso me converter, aonde eu preciso dar uma guinada na minha vida, para não ter mais medo do gafanhoto, não ter mais medo da seca, nem do inimigo, sabendo que Deus está comigo e eu posso vencer, porque eu jamais serei envergonhado. É a promessa do Senhor, meu Deus. Fala ao coração do teu povo, Pai, eu te peço. Fala aos teus filhos esta manhã e promove a mudança, nos incentiva a mudar da forma que nós precisamos.
Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.